escutem, eu lhes falo do Deus vivo que fez o céu e a terra. E hoje, diante deste Areópago, eu vos convido, acompanhe o programa O Evangelista, de segunda a sábado às 10 horas da manhã e aos domingos às 7. Santo anuncia Jesus no Areópago. Nosso propósito? Ganhar. É na TV Meteoro, com a direção e apresentação do pastor Roberto Alecrim. Pois o nosso propósito é ganhar, ganhar e ganhar muitas almas, muitas vidas para o reino de Deus. Só assim seremos participantes do Evangelho de Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, graça e paz. Graça e paz da parte do Senhor Deus, o único Criador de tudo o que há nos céus e na terra, e no mar também. Graça e paz, uma graça superabundante sobre a sua vida, a sua família, no seu dia. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, o único que Deus enviou para realizar um sacrifício que agradasse ao Pai, e através desse sacrifício, todo o que nele crer em Jesus Cristo, no seu sacrifício, seja salvo. Salvo para morar no céu, salvo da condenação eterna, salvo para viver uma nova vida com Cristo aqui, neste mundo que jaz no maligno. Está começando aqui na TV Meteoro, com muita alegria eu digo isso, porque é uma bênção, é uma vitória. Está começando aqui na TV Meteoro, programa O Evangelista, na direção e apresentação do seu amigo pastor Roberto Alecrim. Onde você estiver, eu envio para você aí meu abraço sincero, respeitoso e fraternal, tá bom? Sinta-se abraçado aí pelo pastor Roberto Alecrim. É um abraço de longe, mas é um abraço sincero, tá bom? Quero estar abraçando você aonde você está agora aí. Programa Evangelista, o apóstolo Paulo está falando ali, né, na abertura, né? De segunda a sábado, aos domingos. Não, programa Evangelista agora, já de semana passada para cá, é todos os dias, às 8 horas da manhã, tá bom? Anota aí. Programa Evangelista, todos os dias, às 8 horas da manhã, sem parar, sem cessar, sem vacilar. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? Olha, eu peço a você que compartilhe. O pastor Paulo vai colocar aí o Facebook da TV Meteoro. Facinho, né? Para você espalhar geral, espalhar para todo mundo. Olha aí, o pastor Alecrim, pastor França, está no Facebook da TV Meteora com o programa Evangelista todos os dias. Agora, o pastor Paulo está mostrando para você aí, acabou de entrar na tela, também, eu e o pastor França estamos todos os dias na rádio web. Olha que bênção! Todos os dias na TV, você vê o pastor Alecrim, você vê aí o pastor Laerte França, e quem estiver conosco aqui, você pode nos ver, nos assistir. E também, todos os dias, nós estamos na nossa rádio web, o Ministério Paixão pelas Almas, estamos na TV Meteoro, estamos também na rádio web. Está aí, para você anotar, o link para você acessar a rádio web, www.radiorbb.jbradios, no plural.com.br. Na rádio, todos os dias, às 4 da manhã, às 11, às 13 e às 22 horas. Todos os dias, falando de Jesus Cristo, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Você sabe o que está escrito em Atos 5, verso 42? Anota aí. Atos 5, verso 42. Olha o que o doutor Lucas registrou. Olha o que ele está falando, está registrado sobre a igreja, a primeira igreja, a igreja primitiva. Lê aí. Quando é que ela se reunia? Está escrito:
e todos os dias, no templo e nas casas. Todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. É o que tentamos fazer aqui. Todos os dias falando de Jesus Cristo. Por exemplo, ontem nós tivemos aqui a participação da diaconisa Raquel Santos, lá de Ceará. Tivemos a participação da bispa Rosilene Olímpio, do Rio de Janeiro, falando sobre assuntos pertinentes à igreja e também à mulher, violência doméstica contra a mulher, um assunto de interesse de famílias. Bem, agora que você já sabe, programa Evangelista todos os dias, eu quero falar para você quais são os nossos propósitos aqui. Porque tem que ter propósito. Se não tiver propósito, a coisa fica estranha, né? Fica sem sentido. Nós temos 3 propósitos, 3. Os 3 propósitos são bíblicos. Os 3 propósitos são do Novo Testamento, extraídos, fundamentados no Novo Testamento, ou seja, ensinamentos de Jesus Cristo e também dos apóstolos. Então, nosso primeiro objetivo, nosso primeiro propósito, evangelizar o Brasil e o mundo através da internet. O Senhor Jesus Cristo disse em Marcos, está registrado: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, o nosso propósito principal, o primeirão, é pregar o evangelho de Jesus Cristo. Ontem eu estava aqui estudando aqui essa passagem mais uma vez e fui ver lá no grego o significado da palavra pregar. É como o pregador do evangelho é como um arauto que vai dar informação, que vai trazer notícias. O pregador do evangelho ele vai comunicar, ele vai falar ao mundo o evangelho de Jesus Cristo. Quem crer, ó, maravilha, será salvo. Salvo para morar no céu, salvo do inferno. Quem não crer será condenado. Condenado a não morar no céu, condenado para o inferno. A pessoa que ouvir é que vai tomar sua decisão, é que vai se posicionar, é que vai escolher para onde ela irá na eternidade. Depois, não vai dizer que nós aqui não avisamos, tá bom? Nosso propósito número 2, segundo, também importante. O Senhor Jesus Cristo também ensinou ao seu discípulo, está escrito pelo discípulo Mateus, o apóstolo Mateus. Ele registrou o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, Marcos, ide pregai. Mateus, ide fazei discípulos. E nós estamos aqui no esforço de fazer discípulos. Mês que vem agora, mês de março, mês internacional da mulher. Se Deus quiser, teremos a participação de muitas mulheres aqui no programa. Mas em abril, se Deus quiser, o pastor Leste França vai estar com a gente aqui uma semana falando sobre como fazer discípulos. É super importante o nosso segundo propósito. Terceiro propósito, socorrer o necessitado, missionários, pastores, irmãos. Já está aí na tela a chave Pix do pastor Alecrim para que, se você puder, quiser contribuir com uma oferta voluntária para o nosso ministério, a chave já está aí, para que o pastor Alecrim possa socorrer os necessitados que entram em contato no momento da necessidade. Eu estou precisando pedir que você nos ajude
com uma oferta voluntária para que possamos fazer um óculos de grau para um evangelista em São Paulo. Ele não tem condições de comprar esse óculos. Está pedindo ajuda ao pastor Alecrim e ao Ministério Paixão pelas Almas. Ele ganhou uma Bíblia nova, com letras maiores, mas ainda assim está com dificuldades para ler a Bíblia, que é uma das coisas que ele, como pregador, que ele, como evangelista, precisa estar estudando. E ele pediu ajuda ao pastor Alecrim. Eu estou empenhado em pedir aqui no programa Evangelista uma pequena oferta voluntária. Manda aí R$2, R$5, R$10, pode mandar 1 milhão. Mas contribua com o Ministério Paixão pelas Almas, a chave Pix está aí. Tá bom? Bem, vamos a um breve intervalo comercial. É o nosso parceiro. Se você puder, faça a proteção veicular. Carro, moto, caminhão, faça aqui com o pastor Alecrim, tá bom? Ligue aí, pastor Alecrim, quero fazer a proteção aí da minha moto, do meu carro, do meu caminhão, tá certo? Nós vamos providenciar isso aí junto à Premium. Assiste aí e a gente já retorna daqui a pouquinho. Somos a Premium Clube, proteção veicular. Temos uma estrutura de ponta e um time com mais de 600 profissionais especializados, prontos para te atender e reconhecidos pela excelência no nosso atendimento. Disponibilizamos cobertura completa para carros, motos e caminhões, protegendo seu veículo contra furto, roubo, incêndio e colisão, com assistência 24 horas completa, rede credenciada em todo o território nacional e a única que oferece até 120 dias de carro reserva. Premium. Cuidamos de pessoas, protegemos conquistas. Eu lhes falo do Deus vivo que fez o céu e a terra. E hoje, diante deste Areópago, eu vos convido, acompanhe o programa O Evangelista, de segunda a sábado às 10 horas da manhã e aos domingos às 7. Santo anuncia Com a direção e apresentação do pastor Roberto Alecrim. Pois o nosso propósito é ganhar, ganhar e ganhar muitas almas, muitas vidas para o reino de Deus. Só assim seremos participantes do Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem. Olha, corrigindo mais uma vez o apóstolo Paulo. Nós vamos corrigir essa situação aí, tá bom? Programa Evangelista, todos os dias, às 8 horas da manhã, ok? Nos ajude aí, faça a proteção veicular, carro, moto, caminhão, faça aqui com o programa O Evangelista, tá bom? Olha só, o meu amigo, pastor Cláudio Fernando dos Santos, que é aqui de Curitiba, da Assembleia de Deus aqui em Curitiba, ele está em viagem missionária no Paraguai. E ele mandou um vídeo para a gente, mandou umas fotos também, eu vou mostrar para vocês agora. Olha o templo aonde ele está pregando. Ele está numa tribo indígena, ele está numa região de índios ali. Enquanto o pastor Paulo vai mostrar aí, eu vou localizar aqui a tribo indígena onde ele está, na região ali, porque no vídeo não dá para entender direito, tá bom? Vamos à viagem missionária do pastor Cláudio dos Santos, que é aqui de Curitiba, está no Paraguai. A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos do Brasil, estamos aqui no Paraguai, juntamente com o pastor Elpidio, o pastor aqui também da igreja, todos os irmãos aqui que participaram do culto nesta manhã. Um lugar simples, mas um lugar maravilhoso. Aqui a poeira sobe, a glória desce, a palavra é pregada, o evangelho genuíno é anunciado e o Senhor Jesus é glorificado. Quero mandar um abraço a todos os irmãos aí do Brasil. Estamos aqui em Aldeia Noma Clavel. Isso mesmo, que eu até queria recordar aqui, recordar o nome, irmão. E aqui tem sido uma bênção de Deus. Foi uma bênção de Deus o culto hoje. O Senhor foi glorificado de forma extraordinária, edificando as nossas vidas. Amém. Quero mandar um abraço aos irmãos do Castelo Branco, Departamento de Escola Bíblica Dominical, como também todos os departamentos, ao corpo ministerial da igreja. Também quero mandar um abraço também ao meu amigo da TV Web, que é o pastor Alecrim, pastor Roberto Alecrim, que da TV Meteoro, que também vai divulgar este vídeo a todos os lugares do mundo aí via internet, através da internet. Que Deus abençoe a todos os irmãos poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Orem por este lugar, para que Deus envie obreiros, ceifeiros para trabalharem aqui. Vivemos uma época em que a necessidade tem aumentado da obra de Deus,
E Deus, na sua generosidade, também tem enviado o seu evangelho através de muitas pessoas. A minha gratidão a todos os irmãos aqui que participaram do culto, né? Graças, hermanos, a todos vosotros. Amém. Que Dios bendiga a todos los hermanos. Una gran bendición de Dios. Amén, Amén. hermanos. Gracias. Templo. Mostramos aí, né? Eu não consegui achar aqui a tribo indígena, mas como eu vou mostrar amanhã de novo, se Deus quiser, até amanhã eu vou achar aqui direitinho, vou informar, tá bom? Ele está lá, ele continua ali no Paraguai, visitando ali algumas regiões, está visitando tribos indígenas, levando o evangelho de Jesus Cristo. Observou que já tem irmãos lá? Observou o templo? Viu? Isso é fazer a obra missionária. Isso é também, né? Porque não é só isso. Você pode fazer a obra missionária no comércio, na indústria, no hospital, na clínica, no presídio, na roça, na cidade, no condomínio. É ir levar o evangelho de Jesus Cristo. Eu vibro, eu quero mostrar. Meu irmão, minha irmã, de qualquer lugar do Brasil ou do exterior, se você ou a sua igreja, a sua comunidade evangélica está fazendo a obra missionária, está indo para a rua, está indo para a escola, está indo para a feira, para as praças, pregar o evangelho fora do templo, grava aí, ó, celular na horizontal, tá bom? Celular na horizontal, manda aqui para o pastor Alecrim. Está aí o nosso telefone, 41 998 736835. Eu quero mostrar o que você está fazendo na obra missionária, o que a sua igreja está fazendo, o que o seu ministério está fazendo no Brasil e fora do Brasil, tá bom? Vamos juntos mostrar o povo de Deus evangelizando o Brasil e o mundo, tá certo? Bem, já está conosco na sala de transmissão o pastor Lerte França. Ele já vai chegar direto, já vai aterrissar aqui, lá de Portugal, já vai aterrissar aqui no programa O Evangelista, vai orar pelas nações, hoje, nações com a letra G. Gabão, Gâmbia, Gana, Geórgia, Granada, Grécia, Guatemala, Guiana, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial. Você já ouviu falar de... Deixa eu ver aqui. Guiné Equatorial? Já ouviu falar? Capital, Malabo. Misericórdia, Malabo. Expansão territorial, 28.051 km². É um ovinho de codorna. A população, 10.500.000 pessoas. O dinheiro usado é a dracma. Olha que interessante. Não, peraí, eu li errado aqui. Peraí. Eu estou falando de Guiné Equatorial, Malabo. Expansão territorial, 28.051 km². População, 440.000. O dinheiro usado é o franco, a língua usada é o espanhol, o fangle, bubi, iobo e inglês. Pastor Leste França também vai orar pelos enfermos. Eu peço que esteja orando pela esposa do pastor Gilson Alecrim, Noádia Alecrim, pelo reverendo José Martins, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, e pelos demais enfermos. Logo após a oração, o pastor José França já vai dar continuidade agora com a mensagem. Pastor Leste França, bom dia, como está Portugal? Seja bem-vindo. Muito bom dia, estamos bem, estamos desfrutando da comunhão com o Espírito Santo e aqui hoje está calor.
está numa base aí de uns 13 graus, está quente hoje. Para a Europa, isso aqui é temperatura quente. Mas estamos bem e Deus está no controle de tudo. Vamos orar? Pai nosso todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado pelo privilégio de estarmos falando com o Senhor neste momento. E nós entramos agora na sua presença em nome do Senhor Jesus, aquele que morreu por nós e nos deu paz, perdão e salvação. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós levantamos as nossas vozes, os nossos pensamentos até o teu trono, para primeiramente sermos agradecidos pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Obrigado por esse programa que se preocupa em promover o seu nome, o seu reino, o nome do seu Filho Jesus. Obrigado pelo privilégio altíssimo de sermos participantes e cooperadores nesta obra. Abençoa o pastor Roberto, que é entusiasta, que é um homem de Deus dedicado 100% ao seu reino, que ele tenha força, saúde, paz no seu lar e cada dia maior capacidade para se envolver com os trâmites do seu reino. Abençoa o pastor Paulo também na parte técnica, os instrumentos, equipamentos. Ajuda-nos, ó Deus, a que tudo concorra para o bem do seu próprio e bondoso nome. Me abençoa também, me dando humildade e capacidade para comunicar as tuas verdades maravilhosas que vêm do céu. Muito obrigado. Abençoa o mundo, esses países que o pastor Roberto citou, que precisam de salvação. Existem 800 mil missionários no planeta. Deveria ter pelo menos 8 milhões de missionários. Foi por isso que Jesus nos ensinou a pedirmos ao Pai para que Ele mande obreiros para a sua seara. A ceifa é grande, a seara é grande e poucos são os obreiros. Portanto, ó Deus, chama homens e mulheres para serem missionários. Chama, Senhor. Capacita, qualifica, envia esses homens e que o seu povo providencie o sustento. O pastor Roberto acabou de falar da necessidade de ofertas para manter o programa. Nós sabemos que, infelizmente, sem o Viu Metal, nós não poderemos fazer muitas coisas. Por isso, nós pedimos às pessoas, aos crentes de bom coração, que nos ajudem a levar adiante esta obra, que é material também e que precisa do Viu Metal. Portanto, Senhor, nos colocamos em tuas mãos agora para o exercício do ministério nesta manhã. Abre o entendimento de todos aqueles que estão ouvindo agora, para que recebam bem a tua palavra. Oramos também pelo nosso Brasil, pela dificuldade que vivemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos começar agora. E temos uma mensagem de Deus para o coração de todos os irmãos. Gostaria que nós meditássemos nesta hora com base no seguinte tema: o que Jesus falou sobre o inferno. Então eu quero ler antes um texto que é parte de uma história que Jesus contou
quando esteve aqui na Terra. E essa história de Jesus foi narrada pelo evangelista Lucas, no seu evangelho, no capítulo 16, versículos 19 a 31. O que foi que Jesus contou? Preste bem atenção. Jesus disse que, num certo lugar, haviam 2 homens. Um homem era rico, e esse homem se vestia muito bem, com roupas de púrpura e linho finíssimo. E ele vivia assim, esbanjando todos os recursos. Ou seja, vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Era um bom vivant. Mas havia também um homem pobre. Esse homem pobre ele era chamado por Lázaro, que era o nome dele. E esse homem pobre, faminto, doente, ele ficava na porta da casa daquele homem rico, para ver se conseguia pegar algumas migalhas, porque ele desejava se alimentar com as sobras da comida da mesa do rico. E enquanto ali ficava na porta, os cães vinham lamber-lhes as chagas. Ele era um homem doente, cheio de feridas. Jesus contou que um dia o mendigo morreu. Quando o mendigo morreu, vieram os anjos do céu e levaram o mendigo para o céu. Quando o crente morre, os anjos do céu vêm e levam a pessoa para o céu. Jesus disse que o homem rico também morreu, mas foi sepultado. Esse não foi para o céu. Ele foi para o inferno. E lá no inferno, ele abriu os olhos e percebeu que estava em tormentos. Ele estava angustiado, sofrendo. E ele viu lá ao longe, conseguiu ver o pobre, o homem chamado Lázaro, lá no céu. Quem está no inferno vê quem está no céu. Quem está no céu não toma nenhum conhecimento do inferno. Então ele começou clamando, pedindo para que tivesse misericórdia dele. Aí o rico, que agora era pobre, miserável, sofredor no inferno, ele pediu que mandassem Lázaro molhar na água a ponta do seu dedo e que fosse lhe refrescar a língua, porque ele estava atormentado nas chamas do inferno. E então Abraão falou, Abraão é chamado de o pai dos crentes: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro somente males. E agora Lázaro é consolado aqui no céu e você é atormentado no inferno. Além disso, está posto um grande abismo entre o céu e o inferno, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não querem e nem poderão, nem tampouco os que estão no inferno poderão ir para o céu. Morreu, acabou. Então, o homem no inferno falou o seguinte: rogo-te, ó Pai, que mandes Lázaro na casa da minha família, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. O homem sofrendo no inferno estava pedindo para que alguém saísse do céu para vir aqui na terra para falar sobre os horrores do inferno, para ninguém ir para o inferno. Foi isso que Cristo fez. Então disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas,
ouçam-nos. Essa expressão Moisés e os profetas significam os livros da lei e os livros proféticos, ou seja, o Antigo Testamento, ou ainda a palavra de Deus. Se você não quer sofrer no inferno, você precisa dar ouvidos à palavra de Deus. Mas o homem não se conformou no inferno e falou: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Ele queria que um morto saísse do céu para vir pregar, que não acontece. Então Abraão lhe disse: se eles não ouvem a Bíblia, se não ouvem as palavras dos profetas, muito menos acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ainda que um morto saia do céu e venha para a terra, os homens não crerão. Queridos, existem muitas teorias erradas sobre o inferno. Tem muita gente falando coisas tortas sobre o inferno. Eu vou citar aqui agora pelo menos nove teorias erradas sobre o inferno. E depois eu vou te dizer o que Jesus afirmou verdadeiramente sobre o inferno. Primeira teoria errada: o inferno não existe. Tem gente que fala isso. O diabo não existe. Segunda, o inferno é aqui mesmo. Errado. Terceira, não existe juízo final e nem condenação eterna. Isso aí é história que as pessoas inventam, não tem isso. Quarta teoria errada: o inferno existe, mas um dia ele vai acabar. Não vai acabar nada. O inferno é infinito. Quinta teoria errada: os ímpios serão exterminados. Morreu, acabou. Aí é bom, né? Aí você faz todo tipo de maldade aqui na Terra e não tem nenhum castigo? Fica por isso mesmo? Cadê a justiça? Tem justiça. Sexta teoria errada: Deus é muito bom e ele não manda ninguém para o inferno. Deus não manda. Ele apenas impede que a pessoa saia do inferno para ir para o céu. Deus não manda ninguém. A pessoa vai porque escolheu o inferno. Sétima teoria errada: a esperança para aqueles que já estão no inferno. Então dizem por aí que depois de um tempo a pessoa pode sair do inferno. Fazem rezas, cerimônias religiosas e a pessoa vai para o céu. Não tem isso. E a oitava teoria é a seguinte: só vai para o inferno quem é ruim. Não. O inferno não depende de bondade ou ruindade. O inferno depende do seguinte: de receber a Jesus ou negar a Cristo. O problema é que a palavra de Deus desmente todas essas teorias erradas que as pessoas falam por aí de qualquer jeito. Então, pastor, o que Jesus verdadeiramente ensinou sobre o inferno? Qual é o ensinamento de Jesus? O que a Bíblia diz? Primeiro ensino: o inferno não apenas existe, mas ele foi preparado pelo próprio Deus para algumas pessoas. O inferno, felizmente, não foi feito para todo mundo. Não? Então, pastor, para quem o inferno foi feito? Primeiro, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Um terço dos anjos do céu, no começo de tudo, se rebelaram contra Deus. Deus os expulsou do céu. Eles estão vagando por aí, estão presos no multiverso. Mas um dia eles vão para o inferno para pagar o preço da rebeldia contra Deus.
Em Mateus 25, 41 está dito: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus fez o inferno para o diabo. A origem era e é colocar o diabo no inferno num momento histórico qualquer. Por causa do pecado que ele praticou, ele vai ser lançado no inferno. Não havia inferno no começo. Deus criou o inferno. Deus fez o inferno. E é para lá que o diabo vai. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, está dito o seguinte: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Nunca mais deixarão de sofrer, de serem atormentados para sempre. Devo dizer ainda que o inferno foi feito para o diabo e também para todos aqueles que praticam iniquidades. Nós vimos aqui Jesus dizendo que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, e também para todas as pessoas que viverem pecando aqui no mundo, pecando por prazer, voluntariamente, compulsivamente. Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão no dia do juízo: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21, 23. As pessoas que vivem praticando o pecado não vão para o céu. Portanto, pare de fazer coisas erradas. Em Apocalipse 21, versículo 8 está escrito: mas quanto aos covardes, aos descrentes, aos abomináveis, aos homicidas, aos devassos, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Foi Jesus quem afirmou isso no livro do Apocalipse. As pessoas que rejeitarem a Cristo vão perecer para sempre no inferno. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 21, está dito: os maus serão certamente castigados por Deus, mas os bons escaparão do castigo. Mal aqui é aquele que rejeita Deus. Bons aqui são aqueles que recebem Deus em seus corações. O nosso apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versos 9 e 10, ele afirma o seguinte: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os fofoqueiros, nem os ladrões herdarão o reino de Deus. As pessoas que praticam iniquidade, elas serão lançadas no inferno, infelizmente. Portanto,
Enquanto você está vivo, enquanto você tem chance e esperança, se arrependa dos seus pecados e aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Existe um segundo ensino de Jesus sobre o inferno. Jesus disse que o inferno é um lugar de tormento, e é um tormento que não para, que não cessa, é um tormento eterno. Por que que o inferno é um lugar de tormento? Seguinte, o inferno é um lugar de tormento porque a pessoa vai estar sofrendo no inferno e ela vai contemplar os salvos se alegrando no céu. Já imaginou? Você está no inferno ali, sendo atormentado, sendo machucado por aquelas chamas e olhando para o céu e vendo a festa, a alegria no céu? Você vai querer ficar de fora? Isso não é inteligente. Rejeitar a Cristo não é um procedimento inteligente. O texto diz que em Lucas 16, diz assim: e no inferno o homem ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu Lázaro no céu se alegrando. Pois é. Não é triste isso? Aqui na terra teve de tudo, mas morreu sem Jesus, foi para o tormento do inferno. E tem mais. Lá no inferno, a pessoa sem Deus, perdão, ela vai sofrer no corpo a pena do pecado. No corpo. Porque todos nós vamos ressuscitar. Quando a pessoa morre, ela vai para a sepultura e decompõe ali, acaba, vira pó. Mas um dia, quando Cristo voltar, haverá uma ressurreição. E no final haverá uma segunda ressurreição, de forma que todos vão ressuscitar. E as pessoas que estiverem lá no inferno vão sofrer no corpo a pena do pecado. Nós vimos aqui que o homem no inferno disse: tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessas chamas do inferno. Queridos, inferno é tormento, angústia, sofrimento, dor, separação. Inferno é derrota. Estudiosos dizem que de tudo que Cristo falou, 25% foi sobre o inferno. E ainda o inferno, eu posso afirmar, que vai ser um tormento, porque a pessoa não vai poder sair do inferno para lugar nenhum. Quando você entrar no inferno, você não pode ir para o céu e não pode vir para a terra. Não vem mais. Acabou. Entrou no inferno, fim. A Bíblia diz em Lucas 16, 25, que ele, lá no céu, ele ouviu o seguinte: Deus vai dizer para o homem no inferno: lembra-te que você recebeu em terra os seus bens, viveu muito bem, e esse homem aqui sofreu males, perseguição, doença. Agora, ele está aqui no céu e ele está sendo consolado, e você é atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre o céu e o inferno, de sorte que os que quisessem passar do céu para o inferno não poderia, e nem vão querer. Ninguém é louco. Nem tampouco os que estão no inferno poderão passar para o céu. Isso é um sofrimento atroz. Que desgosto, que amargura, que arrependimento. Ficou sem a salvação. Sabe por quê? Porque rejeitou a Jesus. A Bíblia diz que Deus ama o mundo de tal maneira que ele mandou Jesus vir à terra
para morrer pelos nossos pecados. Quem se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus tem a vida eterna. Quem não se arrepende vai amargar para sempre as dores, as angústias e os sofrimentos do inferno. Seja oportuno, seja sábio, seja inteligente. Largue o pecado e se volte para Cristo. Quero falar finalmente de um terceiro ensino de Jesus Cristo sobre o inferno. O inferno pode e deve ser evitado por todas as pessoas. Olha que mensagem de esperança boa. O inferno pode ser evitado. Quais são as condições para evitar o inferno? Desde que as pessoas creiam no testemunho da palavra de Jesus, elas vão ficar livres do inferno. Para ficar livre do inferno, você precisa crer na palavra de Jesus. Lá no inferno, o homem disse: rogo-te, pois, ó Pai, que mande Lázaro na casa da minha família, pois eu tenho 5 irmãos que estão lá, vivendo como eu vivi, dissolutamente, só aproveitando a vida, sem Jesus Cristo. Manda o Lázaro ir lá para dar testemunho para eles, para que eles não venham também para esse lugar onde eu estou, porque eu estou atormentado. Então, ele vai ouvir a seguinte palavra: lá na terra tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, tem a Bíblia. Moisés e os profetas significa os livros da lei e os livros proféticos, que mostram o caminho do céu, que é Jesus Cristo. E disse ele, o homem retrucou: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles se arrependeriam. O homem no inferno queria que alguém saísse do céu e fosse lá na terra, viesse aqui na terra para pregar o evangelho. Mas já tem gente demais pregando aqui e muitos não creem rigorosamente em nada daquilo que se ouve aqui na terra, na pregação do evangelho. Porém, pai Abraão disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, muito menos, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. A Bíblia diz que você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Nós temos falado o tempo todo da necessidade do homem ouvir a voz de Deus e abrir o coração para Jesus Cristo entrar. O homem no inferno queria que Lázaro viesse à terra para testemunhar, ou então que algum outro morto viesse. E, na verdade, não tem morto no céu, está todo mundo vivo. Não tem ninguém morto no céu, não tem ninguém morto no inferno, está todo mundo vivo. Uns estão sofrendo miseravelmente no inferno, outros estão gozando da vida boa, maravilhosa no céu. Só que é impossível. Quem está no céu não vem aqui, quem está no inferno também não vem aqui. Não vem pregar nem fazer nada. A outra condição para você evitar o inferno é que o inferno só pode ser evitado enquanto as pessoas estiverem vivas nesse mundo. Você entendeu? Depois que sair daqui, não tem mais jeito. Então, eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. É agora. A oportunidade é agora. O dia é hoje. Entrega agora a sua vida a Jesus. Faça de Cristo o motivo de reencontro da sua alma com Deus. O inferno só pode ser evitado enquanto você estiver aqui nesse mundo.
O nosso texto diz assim: e aconteceu que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico morreu também, foi sepultado e foi para o inferno. E no inferno, erguendo os olhos, estando em tormento, note isso, ele estava sofrendo. Ele viu ao longe Lázaro se alegrando e aproveitando da vida no céu. A vida só tem dois destinos: céu ou inferno. Só vai para o céu quem aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Quem negar a Cristo vai viver para sempre no horror do inferno. Conclusão. Cuidado, porque o mundo está cheio de teorias erradas a respeito de Deus, de Jesus, da igreja, da salvação, do inferno, do diabo. Jesus ensinou que o inferno não apenas existe, mas Jesus disse que o inferno foi preparado pelo próprio Deus, preparado para o diabo e seus anjos, e também para aqueles que rejeitarem a Cristo. O inferno não foi feito para todo mundo, foi feito para aqueles que rejeitaram a Cristo e para aqueles que seguem os caminhos da maldade, como o diabo. O inferno foi feito para o diabo, seus anjos e para os que negam a Cristo. Jesus disse que o inferno é um lugar de tormento. Se você for para o inferno, tu vai sofrer muito e sempre. Seja inteligente. Rejeite o pecado. Diga sim para Jesus. E o terceiro ensino que Jesus perpetrou é de que o inferno pode e deve ser evitado por todas as pessoas. É fácil escapar do inferno. Viver aqui é difícil, Abessa, mas escapar do inferno basta que você reconheça que você é pecador, que você confesse os seus pecados a Jesus e que você diga: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu estou arrependido, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Simples, mas só depende de você. O inferno pode e deve ser evitado desde que você tome essa atitude. Em Eclesiastes 12:13 está escrito assim: de tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. O resumo de tudo é: obedeça a Deus, crê em Jesus, porque foi para isso que Deus fez o homem. E o mandamento é: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor Jesus. Atos 3:19. Arrependei-vos e convertei-vos. Portanto, meu prezado amigo, minha querida amiga, obedeça a Cristo para ser perdoado, regenerado e salvo da condenação eterna, do sofrimento do inferno. E que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Tivemos aí, então, recebemos agora a mensagem de Deus, a mensagem bíblica, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Esta tem sido a nossa preocupação aqui no programa O Evangelista.
pregar o evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não estamos aqui pregando simplesmente a Bíblia, o que a Bíblia ensina. Nós estamos pregando, ensinando o evangelho do reino de Deus, que significa dizer, falar aos homens, proclamar, dar ciência, dar informação que existe uma mensagem que leva para os céus. E o pastor Laerte França acaba de entregar essa mensagem. Eu vou pedir ao pastor Paulo Vitor para que apresse a edição do programa de hoje, para que a gente possa compartilhar. Quero compartilhar no meu Facebook, quero mandar para todo mundo no meu WhatsApp, e quero pedir a você, para que você ajude o pastor Alecrim a espalhar essa mensagem. Mensagem de salvação. Simples, objetiva, cristalina, sem rodeio, uma mensagem neotestamentária, o pastor Laerte França o tempo todinho ensinando os ensinamentos de Jesus Cristo. Agora, quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Outra coisa, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, há quanto tempo, pensa aí, há quanto tempo você não ouve uma mensagem sobre o inferno? Parece até que o inferno não existe. Parece que o inferno é uma invenção dos crentes. Há quanto tempo você não ouve uma mensagem assim sobre o inferno? Eu quero ainda citar um versículo da Bíblia que eu gosto muito, muito de falar com meus amigos, que é o Salmo 9, verso 17. Aonde está escrito: o ímpio será lançado no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Nossa preocupação, como é dito lá pelo apóstolo Paulo, na abertura do nosso programa, a nossa preocupação aqui, o nosso propósito é ganhar. Ganhar pessoas para Jesus Cristo. Ganhar pessoas para morar no céu. Eu não quero, Deus não quer, o pastor Laerte França não quer que ninguém se perca. Nós não queremos que ninguém vá para o inferno. Não queremos. Por isso estamos aqui, com a mensagem do Evangelho, com a mensagem da Bíblia. Bíblia. Mensagem da Bíblia. O Senhor Jesus Cristo, em João 3, 36, diz o seguinte: aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem um filho não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus vai cair sobre você, meu amigo. Já foi dito aqui. Bom, tem um hino do cantor cristão que fala o seguinte: não te importa se algum dos amigos morrer sem ter conhecimento de Cristo? Deixa que no juízo ele venha dizer: não me falaram de Cristo? Olha, eu não quero que meus amigos, quando estiverem lá no juízo, diante de Deus, ele diga assim: pastor Roberto Alecrim não me falou de Cristo. Pastor Laerte França pregou na TV Meteoro, não me falou de Cristo. Porque nós estamos aqui falando para todo mundo: só Jesus Cristo salva. Só ele perdoa pecados. Só ele leva para o céu aquele que crê. Tá bom? Pastor Laerte França, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro, que será na próxima segunda-feira, dia 2 de março. Tá bom? Muito obrigado, comandante. Fogo, movimento, ocupar, manter. Fogo, movimento, ocupar.
esqueci. Me ajuda aí, comandante. Fogo. Fogo e movimento. Movimento. Conquistar, ocupar e manter. É isso aí. Obrigado. Fogo da oração, o movimento da evangelização, a ocupação do coração do pecador pelo Espírito Santo, a conquista por Jesus Cristo e a mantença pelo discipulado. Amém. Pastor França, muito obrigado. Deus abençoe. Um bom final de semana. Agradeço também àqueles que nos ajudam com sua oferta voluntária. Tá bom? Muito obrigado. Sua oferta, quando chega aqui, é bênção de Deus para o Ministério Paixão pelas Almas. Não se esqueça, hein? Programa O Evangelista, todos os dias na TV Meteoro, 8 da manhã. Programa O Evangelista, todos os dias nas rádios. Não somente na rádio RBP, mas também em mais 13 rádios que retransmitem o programa O Evangelista, onde temos sempre a pregação com o pastor Laerte França. Nós temos rádios em São Paulo, que retransmitem o programa O Evangelista, rádios no Rio Grande do Sul, agora são 2, Rio Grande do Norte, Ceará, Pará, Ilha de Marajó, ou Ilha do Marajó, Santa Catarina, Uberlândia, Minas Gerais, onde mais? É isso, né? É isso aí. 13 rádios webs que retransmitem para o Brasil e fora do Brasil. Pela graça de Deus, o nosso programa, ele chega praticamente em todos os estados do Brasil, chega também em outros países. Estados Unidos, Portugal, Moçambique, Albânia, Alemanha, Espanha, aonde mais? Nigéria, Canadá, Austrália, pela graça de Deus, com a mensagem do Evangelho, tá bom? Obrigado também aos patrocinadores comerciais. São empresas, pessoa jurídica ou profissional autônomo que confia o nome da sua empresa, do seu serviço, confia ao pastor Roberto Alecrim, tá bom? Deus abençoe aos meus empresários também comerciais. Fiquem na paz, até amanhã, se o Senhor nosso Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Sabe aquele lugar onde o tempo parece andar mais devagar? Aqui é assim. Todas as peças têm história e todas elas se encontram nesse mesmo espaço. Na Darts Antiguidades, acreditamos que decorar é mais do que deixar um espaço bonito. É colocar vida, personalidade e memória em cada campo. Venha sem pressa, aqui você vai descobrir histórias, encontrar raridades e quem sabe até a próxima peça que vai fazer parte da sua história. Precisa de contabilidade confiável, ágil e moderna para a sua empresa? O Espaço Contábil oferece contabilidade empresarial, eclesiástica, gestão de folha de pagamento, obrigações fiscais, planejamento tributário e abertura de empresas. Tudo com tecnologia e atendimento personalizado. Evite dores de cabeça e garanta a segurança fiscal. Acesse spacoconte.com.br e fale com quem entende seu negócio de verdade.
Você já se sentiu inspirado? Já parou para pensar no poder de uma mensagem que toca o coração e transforma vidas? É exatamente isso que o programa O Evangelista traz para você. Não é só mais um programa de TV. É um chamado. Uma paixão. Na TV Meteoro, nós abrimos uma janela de esperança para milhares de lares. Com a palavra de Deus, tocamos em feridas, semeamos a fé e cultivamos a mudança. Vemos o poder do Evangelho se manifestando a cada semana, e isso acontece porque você está conosco. A sua audiência é a prova de que estamos no caminho certo. Mas para que essa jornada continue, precisamos dar o próximo passo, juntos. O que você pode fazer agora? É simples, mas é poderoso. Ajude-nos a alcançar mais vidas. Compartilhe este programa. Clique nesse botão de compartilhar e envie para seus grupos, para sua família, para seus amigos. Para quem você sabe que precisa de uma palavra de fé e conforto. Cada compartilhamento é uma semente plantada, um milagre que pode estar prestes a acontecer na vida de alguém. E não se esqueça do like. O seu curtir nos ajuda a mostrar para o algoritmo do YouTube e de outras plataformas que nossa mensagem é relevante. Que o Evangelho precisa ser visto e ouvido por mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, faça isso agora. Ative as notificações para não perder nenhuma mensagem que pode mudar o seu dia. Queremos que esse programa continue no ar, levando essa paixão pelas almas a todos os cantos. Com a sua ajuda, podemos manter essa obra de pé. Sua contribuição, seja ela qual for, faz a diferença. Junte-se a nós e seja um patrocinador dessa grande missão. Sua parceria é um investimento na esperança. Compartilhe, curta, se inscreva e ajude a manter esse programa vivo. Uma paixão que nos move. Um chamado que nos inspira. O programa O Evangelista, na TV Meteoro, é dirigido e apresentado pelo pastor Roberto Alecrim, no Ministério Paixão pelas Almas. Conecte-se conosco e seja parte dessa história de fé e transformação.